professor Rodrigo Palma é um estudioso. Ele admira obras de história do direito, direito romano, direito comparado e antropologia jurídica. São livros que tratam da teoria do direito inerentes às chamadas disciplinas propedêuticas. Bom, eu tenho desenvolvido obras no campo da história do direito, da antropologia jurídica, então é mistério que nós venhamos a apresentar alguns clássicos sobre a disciplina, algumas obras que marcaram a trajetória das letras jurídicas. E nesse sentido, não há como deixar de mencionar a obra de Fustel de Coulanges. A Cidade Antiga foi escrita há mais de 100 anos atrás e ela ainda é um referencial para o estudo do direito romano, para o estudo do direito grego. A técnica utilizada, o método utilizado por esse professor de Sorbonne foi investigar o início, o aprimoramento, o desenvolvimento das instituições jurídicas em tempos primeiros, muito iniciais ainda, quando as fontes eram um tanto que exíguas. E nisso ele foi muito bem sucedido. Ao investigar a religião romana, ele começa a receber respostas para o desenvolvimento, para o conhecimento das instituições jurídicas fundamentais que marcaram a trajetória das civilizações. Todos nós sabemos que os romanos nos deixaram um legado imensurável no campo do direito privado e quando se busca conhecer esse legado, é importante que se vá às origens. E eu acho que ninguém fez isso com tanta maestria, com tanta propriedade como Fustel de Coulanges. Por isso, não há como não mencioná-lo aqui. Nós temos inúmeras traduções hoje em língua portuguesa. Essa é uma delas, né, da Martin Claret, tá? Que eu sugeriria. Ainda falando sobre história do direito, e ainda sobre direito grego, sobre direito romano, né, que tem alguns pontos de similaridade, não obstante a genialidade do homem do laço que desenvolveu uma obra fundamental nesse sentido durante séculos e séculos, eu trago aqui também como sugestão de leitura essa obra do professor Elias Arnautoglou. É um professor grego, é um professor lá de Atenas, e ele traz aqui neste volume, né, de fundamental importância para nós, uma compilação das principais leis das cidades-estado da Grécia Antiga. Então nós falamos muito como professores em sala de aula sobre filosofia na Grécia Antiga e aqui nós temos um imenso material, um manancial jurídico que pode ser aproveitado. Os alunos com certeza gostariam de trabalhar, é uma obra que um jurista ele pode consultar a todo momento e se os gregos não se dedicaram ao direito como os romanos fizeram, se eles não interpretaram o fenômeno jurídico como os romanos fizeram, pelo menos nós devemos convir que eles nos deixaram muitas leis, e essas leis merecem o cuidado, o trato da história do direito, né? E ei-la aqui. Uma outra obra fundamental para um capítulo muito importante da história do direito, que é o direito judaico ou o direito hebraico, é essa obra em 2 volumes, publicadas agora pela editora Mayanot, e ela se intitula Shulchan Aruch. Aqui nós temos 2.500 anos de leis judaicas comentadas. Nós temos o Talmud aqui, de uma certa forma, compilado, traduzido. O texto, em parte, ele vem em hebraico e também temos a tradução aqui em português. É um grande, precioso e valioso presente para o público brasileiro. Ela tem o volume 1 e o volume 2, né? E eu indico para quem gosta de estudar o direito hebraico, para quem gosta de estudar esses direitos orientais, essa obra aqui ela se faz fundamental. Eu gostaria de apresentar 2 obras que se fazem importantes também nessa trajetória. As 2 são de antropologia do direito. Eu apresento primeiramente a obra do Robert Weaver Shirley. É um livro que a priori não parece ser extenso, mas ele é um marco na matéria no Brasil.
O Dr. Robert Weaver Shirley, falecido há pouco tempo atrás, ele foi convidado em 1977 a vir ao Brasil pelo Dr. Dalmo de Abreu Dallari, e lá na USP, Faculdade Largo de São Francisco, ele proferiu uma série de palestras para falar das linhas gerais da cátedra. E essas palestras fizeram um enorme sucesso à época e decidiu-se publicar essa obra pela editora Saraiva, né? Então ele é um marco na literatura nacional. Nós ficamos 20 anos sem ter uma obra de antropologia jurídica, e agora, após a resolução número 9 de 2004, que traça as diretrizes para os cursos de direito, emanada do Conselho Nacional de Educação, é que nós temos novas obras de antropologia jurídica. Mas o Robert Shirley, ele sempre vai ser o clássico, ele sempre vai ser a referência, ele sempre é o ponto inicial aqui em se tratando da disciplina no Brasil. Um outro clássico neste campo é a obra de Bronisław Malinowski. Bronisław Malinowski talvez tenha sido o maior antropólogo da história da humanidade, tá? Ele escreveu aqui Crime e Costume na Sociedade Selvagem. Nós temos já a tradução aqui pela editora da UNB. A tradução, de uma certa forma, é recente para um clássico. O livro foi escrito em 1926 e em 2003 ele foi traduzido, né? São poucas e breves páginas, mas Malinowski, através dessa obra, ele foi capaz de desmontar grandes paradigmas à época. O primeiro deles é de que as sociedades primitivas, ou seja, aquelas sociedades ágrafas que não desenvolveram qualquer forma de escrita, elas só eram capazes de produzir regras de caráter criminal. E Malinowski prova justamente o contrário. Ele vê nos contratos, nos acordos entre os nativos das ilhas de Trobriand, que, na verdade, nós temos um direito civil tão ou mais desenvolvido que o direito penal ou o direito criminal, né? E também coloca abaixo a tese do comunismo primitivo, que essas sociedades viviam num sistema de igualdade absoluta. Ele demonstra que tudo isso seria absolutamente impossível.